Olá, pessoal. Que bom que nós estamos juntos no grupo de amigos online. Agradeço a você pela tua fidelidade nos acompanhando nessa série longa de estudos que nós estamos trazendo. E nós estamos exatamente no estudo número 7, falando sobre tentação. A gente já começou a ver o assunto a semana passada, quando a gente trouxe uma introdução, ok? Hoje eu vou trazer mais uma reflexão sobre o mesmo tema da tentação e nós vamos deixar para concluir na próxima semana. Agradeço a você pela tua fidelidade, pelo teu interesse, que Deus te abençoe, ok? Vamos lá. Tentação ocorre na vida de qualquer pessoa. Primeiro ponto que a gente viu a semana passada. Segundo, há uma diferença entre provação e tentação. A gente também falou bastante sobre essa questão. Sabe por quê? No grego, a palavra tentação, pirasmos, ela é a mesma, tanto para provação quanto para tentação, mas só que o contexto é diferente e o propósito também é diferente, tá bom? Então, a gente não criar confusão. E a gente viu também que passividade, ingenuidade, ignorância não ajuda nessa superação por ocasião quando formos tentados ou provados, ok? A gente viu também que Satanás é um enganador. Ele engana para depois acusar. Essa é a estratégia básica do inimigo contra nós. E a gente tem que estar antenado para não entrar no engodo, no engano do inimigo. Ok? Vamos ver uma outra coisa aqui que a gente viu a semana passada. A questão do domínio próprio é uma atitude. É o meu posicionamento resistindo ao diabo, resistindo às suas armadilhas, às suas atrações, às suas iscas e toda a sorte de artimanha maligna, ok? E que a questão da nossa fraqueza está na nossa alma. É ali que concupiscências, desejos, pensamentos, imaginações, e o diabo trabalha com isso no sentido de nos levar para a desobediência. Porque ele sabe o que ele tem que fazer, né? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então ele leva para a desobediência, usando o engano, usando a sedução, a fascinação. Aí depois você vai colher as consequências do seu ato. Então, a gente tem que prestar atenção nessa estratégia, a gente falou bastante sobre isso também, tá bom? Uma coisa é certa, nós somos responsáveis. Aqui, esse é o ponto. Não adianta terceirizar, não adianta se vitimizar, desculpa não funciona diante de Deus. Eu tenho que assumir a minha parcela de responsabilidade, tá bom? E antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de ler 2 versículos aqui para a gente poder mudar o assunto. A primeira passagem bíblica que eu gostaria de ler, ela está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Não, é o nosso padrão, o nosso, está no nível da nossa humanidade, ok? Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Olha como Deus está no controle. A gente tem que entender que o fato de Deus estar no controle significa que Ele está trabalhando em prol daquele
que se chama pelo seu nome. É assim que Deus trabalha, ok? E a tentação é sempre no nível da nossa humanidade, da nossa alma. E não tem diferença de um para o outro, ok? Mas Deus não é o autor da tentação. E Deus não administra a tentação como se Ele tivesse manipulando essas coisas. Não, na verdade o processo todo é conduzido pelo inimigo. Deus apenas trabalha em prol do seu povo. E a minha responsabilidade está embutida no contexto desse processo. A gente tem que entender isso para não desenvolver ideias erradas a respeito da soberania de Deus, do agir de Deus. Então, aqui, tentação, como eu falei, no grego, a palavra pirasmos, ela pode significar tanto tentação que tem a ver com as minhas concupiscências, como uma provação, um teste, para trabalhar a maturidade do meu caráter. Ok? E a outra passagem está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, o povo que se chama pelo meu nome. Presta atenção no que a palavra está dizendo. E reservar os injustos, que são os ímpios, que não conhecem o meu nome, que não dão atenção à minha palavra, que rejeitam a minha palavra, para o dia do juízo, para serem castigados ou condenados. Aí já nós estamos apontando para o trono branco. Ok? Então você vê que Deus trabalha em prol do seu povo, mas o trabalhar de Deus tem um objetivo, tem um propósito, o nosso bem. A consumação da nossa salvação, o processo de santificação e de amadurecimento na nossa vida. Porque Deus tem um propósito, tudo seja para o louvor da sua glória. Então a maturidade na minha vida é para a glória de Deus. Deus tem objetivo quando Ele trabalha, tá bom? Vamos lá então, vamos entrar então no assunto de hoje. Vamos ver alguns fatos sobre a tentação. Baseado ali no capítulo 1 da epístola de Tiago, entre o versículo 13 ao versículo 15, para que você se situa aí. O que diz o texto? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Primeira mentira que tem que cair. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Duas coisas que você tem que ter conhecimento. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sua própria, desejos, concupiscências, um coração que precisa de alinhamento, não é? Quando esta o atrai e seduz. Ou seja, é a minha cobiça, olhando para a isca que o diabo coloca para mim, distraído na vida, olhando para onde não deve, e aquilo me atraindo como se fosse uma força gravitacional, me levando para a prática do pecado. Porque tem todo um processo de convencimento, de fascinação, de sedução e a prática do pecado. Tem todo um processo. E nesse processo está o meu livre-arbítrio, a minha responsabilidade. Não existe nada lá fora que seja maior do que a minha vontade e que seja maior do que o poder de Deus que opera em meu favor. Olha só, eu tenho que ter consciência dessas coisas para me posicionar, tá bom? Então, o primeiro fato, nós vamos ficar só nisso aqui no dia de hoje.
e a semana que vem a gente conclui o assunto. Primeiro fato que nós devemos deixar claro: a tentação, ela é inevitável. Ou seja, ela não é condicional, ela não pode ser evitada e eu não tenho como me esconder. Eu estou na terra, os demônios estão aqui e o sistema do mundo jaz no maligno. Eu não sou daqui, mas eu estou aqui. Ou seja, quando eu nasci de novo, eu entrei para uma guerra espiritual. Aliás, já tinha uma guerra espiritual, ela só ficou mais intensa a partir do momento em que eu ingressei na família de Deus através do novo nascimento. Então, todos serão provados e todos serão tentados. Evidentemente que o grau, o tipo, pode variar de uma pessoa para outra, mas nunca se esqueça que o inimigo é o mesmo. E as táticas, a estratégia de Satanás é a mesma. Ele sabe como trabalhar e ele vem trabalhando desde o início da mesma forma. Ok? Então, quando eu for tentado, primeira coisa, não é Deus que me tenta. É os desejos que estão dentro de mim, que Satanás olha para a minha alma e percebe, ele joga a isca, ele coloca a atração para que eu seja fisgado, preso, aprisionado. Olha aí, eu estou inserido no meio do processo e não tem aonde se esconder. Essa que é a verdade. Não adianta ir para um convento, não adianta se trancar dentro de 4 paredes de uma igreja e achar que ali você está livre, ali você está em santidade. Não, santidade é algo que é trabalhado lá dentro. Não é o ambiente em si que estabelece a santidade na minha vida, é o trabalhar de Deus lá dentro. Evidentemente que o ambiente, ele colabora, a gente sabe disso. Isso é óbvio, mas o problema está, a raiz do problema está lá dentro, que precisa ser trabalhado. E tudo tem a ver com a minha mente, com as minhas lembranças, com as minhas imaginações, porque é por aí que o diabo trabalha. Atração, sedução, fascinação, e leva você para caminhos de destruição e morte. Mas tudo começa por aquilo que está dentro do teu coração. É aquilo, resumindo, é aquilo que Jesus disse: o mal procede do coração, assim como o bem. Do coração procede. Aí vem as expressões daquilo que está dentro de mim. Então eu não posso me esquecer da minha responsabilidade. Muito bem. E a tentação não é enviada por Deus como se Deus estivesse fazendo um joguinho. Vamos tentar fulano para ver, vamos tentar ciclano. Não, não é assim, que não é assim não. A tentação aparece na minha vida porque tem uma fragilidade dentro de mim e os demônios reconhecem essa fragilidade. É aí que está o ponto da coisa. E Deus não pode impedir os demônios de trabalhar, uma vez que o mundo jaz no maligno. Evidentemente que a operação das trevas tem prazo de validade, tem limites e restrições, isso é o próprio Deus que estabelece, assim como ele fez na vida de Jó, ok? Mas só que não é Deus que fica brincando de tentar pessoas, é Satanás que te tenta, colocando aqui para mim e para você, a partir de fragilidades que eu tenho na alma. E ele usa as portas dos sentidos, ele usa a minha mente, a minha capacidade de lembrar, de observar, os olhos, os sons, o olfato, a capacidade que eu tenho de imaginar. Por isso que você tem que guardar o seu coração das impurezas do mundo, guardar a sua mente das impurezas do mundo, porque o diabo vai usar esse material para trabalhar contra você.
ok? Fugir do pecado significa uma atitude de prudência. Eu não vou deixar que a minha mente, o meu coração seja contaminado, porque o diabo vai usar isso como pressão, como material para pressionar as minhas atitudes no sentido de ir para a prática do pecado. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele permite a tentação. Eu estou falando de Deus, mas ele não a administra, no sentido de que é ele que está fazendo aquilo. Porque, na verdade, Deus não pode praticar o mal, né? O mal não está em Deus, mas o diabo se aproveita das minhas fragilidades. E como eu estou no mundo, o diabo não tem como Deus falar, você não pode tentar fulano. Isso não existe, porque o diabo é o nosso acusador. Então ele vem com engano para que haja material para nos acusar diante de Deus, você está percebendo? Por isso que eu tenho que guardar o meu coração, para que não haja material para os demônios usarem contra mim. Pureza, santidade, né? Santidade em todos os níveis, no espírito, na alma e no corpo, ok? E vigiar a minha mente o tempo todo, para que o inimigo não tenha material para trabalhar contra mim, ok? Então, quando nós pecamos, somos nós que pecamos. O diabo não pode obrigar ninguém a pecar. Deus não está envolvido nesse processo no sentido de ser o agente que provoca, o agente causal. Aqui a gente tem que trazer alguma coisa aí da vontade permissiva de Deus, que a gente tem que tomar muito cuidado, teologicamente falando, para falar, para desenvolver esse tipo de assunto, porque senão a gente vai acabar difamando Deus, difamando os atributos do seu caráter. Então precisa tomar muito cuidado, né? Agora, Deus não pode impedir a tentação, assim como Ele não pôde impedir a tentação de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O inimigo estava lá, ele é o acusador, ele é o enganador, ele se levanta contra Deus, e ele está aqui. E se eu tenho uma fragilidade, o inimigo vai buscar trabalhar contra essa fragilidade, usando essa fragilidade para trazer o engano na minha vida. E isso tem um prazo de validade, eu reconheço. Vai chegar um dia, quando nós estivermos no corpo glorificado, acabou, já era. Satanás não consegue fazer mais nada, mas eu ainda não estou no corpo glorificado. No momento em que eu estou vivendo como igreja, eu ainda tenho a velha natureza, que está lá na minha alma, perdeu a conexão, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser alinhada, e isso é processo. Santificação é processo, maturidade é processo, crescimento é processo, produzir frutos é processo, nascer de novo não, mas produzir frutos para a glória de Deus é processo. E nesse tempo da igreja, é o tempo de Deus trabalhar o alinhamento da minha alma, para que a gente seja maduro, produza frutos e ainda dê mais frutos, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 15. Ok? O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Provação, todos nós seremos provados. Aliás, a nossa fé, o fundamento do nosso cristianismo, que é a nossa fé bíblica, ela também é provada. Nós temos um inimigo, aquele que nos acusa, aquele que fica rondeando a nossa vida, rondando a nossa vida, procurando uma brecha, procurando uma legalidade, procurando uma fragilidade. É um tempo, tem prazo de validade, mas é um tempo, e nós estamos nesse tempo de provação. Então, a primeira coisa, eu não sou tentado por Deus, e nem Deus está administrando esse processo
Na verdade, a responsabilidade começa por mim, por um desejo que está lá dentro de mim e que Satanás enxerga e se aproveita disso. E Deus vai usar essa situação para trabalhar a minha correção e a minha maturidade. Olha só como Deus trabalha. Ele fala, tá bom, ele vai trabalhar contra o meu filho, contra o discípulo, mas eu vou reverter essa situação para o bem daqueles que me amam, daqueles que me buscam. Está lá em Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Por quê? O diabo vem para matar, para roubar e destruir. Deus usa isso para trabalhar a minha maturidade e a minha frutificação. No fundo, Deus é glorificado e Satanás envergonhado. Mas nunca se esqueça, a responsabilidade é minha. E o interessante é que quando você é tentado e cai, você cai na síndrome de Adão, lá no Jardim do Éden. Põe a culpa na mulher, na Eva. Ah, viu a mulher que o Senhor me deu? Olha aí a mulher que o Senhor me deu. Nós somos assim, nós arrumamos desculpas, nós arrumamos justificativas e nós colocamos a culpa no outro. Mas a gente nunca assume a responsabilidade, que é nossa, porque a fragilidade estava lá dentro de mim. Ok? Então eu preciso fazer uma escolha quando a tentação vem na minha frente. Sim ou não? Mais ou menos não existe. Ou é sim ou é não. Ficar em cima do muro, olha, o muro vai cair com você e tudo. Toma cuidado. Outro ponto interessante aqui, a tentação é pessoal. Todos nós seremos tentados e provados. Ninguém vai ficar de fora, ninguém vai poder se esconder, ninguém está isento. Ok? E uma grande prudência é fugir do pecado. Ou seja, saia fora das más companhias, de um ambiente corrupto, de um ambiente pecaminoso, sai fora. Não alimente a sua mente com coisas impuras, com incredulidade. Aí a prudência passa a ser uma ação responsável da minha parte, como uma prevenção que trabalha a minha segurança. O outro fato interessante que nós vamos ver aqui é que o processo é sempre o mesmo, não muda. Qualquer exemplo que você pegar na Bíblia, você vai ver que o modus operandi do diabo é o mesmo. Ele sempre olha para algo que chama a minha atenção, ou que possa chamar a minha atenção, ele enxerga alguma fragilidade, ele coloca alguns pensamentos e tal, e ele vai vendo a sua reação. E por ali ele começa a trabalhar. A questão é que você não pode dar abrigo, guarida, a esses pensamentos estranhos, impuros, que não estão em linha com a palavra de Deus. Você tem que reagir de forma imediata. Se você ficar racionalizando, você vai cair no erro. Não é para racionalizar, é para agir imediatamente quando a tentação bate na sua porta. Mas nunca se esqueça, o diabo sempre vai olhar para você buscando alguma fragilidade que ele possa trabalhar. Ok? Muito bem. Aí, aqui na apostila, nós temos o exemplo de José. José reagiu imediatamente. Olha só, para encerrar o nosso assunto aqui hoje. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, você está fundamentado na verdade e a verdade te protege do mal. A questão é que a gente não se alimenta da palavra de Deus, a gente não dá muita atenção à palavra de Deus, a gente não renova a mente, metanoia com a palavra de Deus, então eu não estou fundamentado na verdade, aí o diabo vem, coloca armadilhas no meu caminho e eu caio.
Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É o que diz a palavra. Então, eu tenho que alimentar o meu entendimento, a estrutura do meu entendimento com a verdade que é Deus, que é Cristo, que é a Bíblia. E eu tenho que ter um coração quebrantado e aberto ao trabalho do Espírito Santo, porque senão eu vou acabar sendo uma vítima. E Deus te ama, mesmo que você tropece, que você caia, Deus vai estender a mão para que você levante. Você ficar caído não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é você se levantar, se arrepender, pedir perdão e continuar a sua caminhada cristã. Então, o pecado na minha vida não é um hábito, não é uma prática corriqueira, diária. Não, o pecado na minha vida, quando muito, é um acidente. Ok? Vamos ficar por aqui e a semana que vem a gente conclui o nosso estudo. Vamos ver aqui, porque essa lição é grande, tá bom? E medite nessas coisas, esteja atento aí a situações que vão aparecer diante de você, tenha discernimento, tenha percepção, tenha sensibilidade para identificar a perfeita vontade de Deus na tua vida e que você possa conhecer esse Deus tremendo que nós temos, ok? Tenha uma semana abençoada, eu espero que você esteja conosco a semana que vem. Um grande abraço.